Gratidão, vamos mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o poder da oração. A oração que transforma, a oração que Deus ouve. Segundo Jesus. Jesus, quando ele começou a pregar o reino dos céus, ele já começou a explicar os ensinamentos. E nos ensinamentos que ele começou a explicar, ali tinha um problema muito forte, a tradição judaica. Os judeus ali, que detinham o poder e o conhecimento, que ensinava às pessoas comuns, eles estavam presos nas tradições judaicas. Então eles achavam que os ritos ali tinham poder para salvar. E eles esqueceram que os 10 mandamentos que Deus tinha dado para eles, os 4 primeiros simbolizavam amar a Deus e os 6 últimos amar o próximo. Então o principal de qualquer mandamento da lei ali, ou de qualquer lei mosaica, era representando que eles deviam amar a Deus e amar o próximo. E eles ficaram presos nas tradições judaicas, os que detinham a lei, o sacerdote e os escribas que ensinavam a lei, e tinha um grupo depois da diáspora que viraram os fariseus, eram grupos de religiosos que seguiam a tradição judaica. Então eles achavam que eles praticando a lei, eles estavam seguindo a Deus, e eles estavam servindo a Deus, Deus era obrigado a aceitar eles do jeito que eles achavam. E Jesus veio, e Jesus combateu justamente de frente com eles, com os judeus, com os sacerdotes, com os fariseus e com os escribas, que detinham o poder da lei e o conhecimento. Então eles faziam largas orações nas ruas, nas praças, vestiam roupas muito bonitas, roupas longas, e eles tinham vocabulário bonito em suas palavras, eles davam colorido nas suas palavras, que de modo atraía toda a população. Então a população judaica, a população simples, que não detinha poder, ficava admirada de ver eles orando nas ruas, nas casas das viúvas, onde eles passavam, orações e as roupas que eles vestiam. E Jesus bateu de frente com eles. Jesus falou para eles que aquela oração que eles faziam ali era superficial. Por quê? Porque eles oravam para as viúvas, mas eles iam na casa de viúva atrás da oferta, atrás do dízimo. Eles faziam orações bonitas na rua, e eles vestiam de roupas bonitas para ser vistos para as pessoas, para que as pessoas chamassem eles de mestres, de rabi. Então eles ficavam todos cheios. Na real, eles viviam do orgulho ali, e eles mesmo não serviam, não amavam e não perdoavam. Então foi por isso que Jesus censurou eles. Eles não serviam, eles exigiam e queriam ser servidos. Eles não serviam. Então Jesus veio na contramão. Jesus falou que Jesus tinha vindo para servir, e no reino dos céus que Jesus estava ensinando ali, que ia começar após a ressurreição, que Jesus ia começar a governar. Então o reino dos céus ali, quem quisesse ser o maior, era aquele que mais amava, aquele que mais perdoava, aquele que mais dava atenção para as pessoas pobres, para as pessoas excluídas, e para as pessoas necessitadas, e para as pessoas sem nome. Então Jesus trouxe um evangelho ali para eles ali. Jesus começou a pregar, que eles ficaram assustados. Então eles não aceitavam, porque o evangelho que Jesus pregava era simples, mas para eles era difícil, que eles não conseguiam amar e eles não conseguiam perdoar. E eles detinham o poder ali, e eles não queriam perder o poder ali religioso que eles tinham. Então Jesus bateu de frente, e Jesus ensinou para eles a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela parece simples, mas ela é de grande significado. Então vamos lá na oração do Pai Nosso. Jesus disse: Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso, então todos nós, quando nós formos orar o Pai Nosso, nós temos de aceitar Deus como Deus. Se nós não aceitamos Deus como Deus, a gente não pode orar para Deus. Então o que Deus quer? Jesus ensinou que Deus não quer que a gente fique olhando para Ele e fica adorando a Deus diretamente. Jesus falou: vocês me adoram quando vocês amam o próximo, como vocês perdoam o próximo, como vocês ajudam o necessitado,
Quando alguém está com fome, vocês dão de comer. Então é assim que vocês mostram que vocês amam a Deus. Isso foi o que Jesus ensinou. Então, para a gente falar Pai Nosso que estás nos céus, a gente tem de aceitar os ensinamentos que Jesus ensinava, que era o que Deus deu. Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. Então a gente tem de aceitar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, que Jesus enviou seu Filho, Deus perdoa nós da culpa e do pecado de Adão, através do sacrifício de Jesus. Então nós temos de mostrar que nós somos salvos pela graça de Deus. Como? Amando e perdoando o próximo. Então foi isso que Jesus ensinou, que a gente tinha de ter um estilo de vida, a gente tinha de praticar um estilo de vida, e a gente tinha de ter um relacionamento com Deus e com o próximo. Isso é o ensinamento de Jesus. E a renúncia interior. Renunciar ao ódio, à ira, à raiva, aos ciúmes, à vingança e ao desejo. Então, vamos continuar. Venha a nós o teu reino. Então a gente tem de aceitar o reino de Deus a nós. Seja feita a vontade de Deus. Então, a gente tem de aceitar a vontade de Deus sobre nós, não a nossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. No pão, dois significados. O pão, que é o pão de alimento da matéria, a gente tem de se contentar com o pão de hoje, viver o dia de hoje, foi o que Jesus ensinou. Viver o dia de hoje, ser feliz com o dia de hoje, não viver o dia da manhã e nem viver o passado. Se a gente sofreu o passado, a gente só sofre. Se a gente viver o futuro, a gente vai dar ansiedade. E o pão nosso simboliza também que Jesus falou que ele é a palavra de Deus feita carne. Então ele é alimento. Então a gente tem que se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é os ensinamentos que Jesus deu. Amar a Deus e amar o próximo e renunciar às emoções, ao ódio, à ira, à raiva, aos ciúmes, à vingança. Então Jesus falou, esse alimento nós precisa todo dia. Que Jesus é a palavra feita carne, que ele veio, que ele nos ensinou. Então a gente precisa se alimentar para a matéria da carne e a matéria do espírito. E Jesus continuou. Ele perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, ele perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, se a gente não perdoa o próximo, se a gente não ama e não perdoa, a gente não pode pedir perdão para Deus, que Deus não perdoa nós. Então, a nossa ponte, a nossa ligação entre nós e Deus, a gente tem de amar o próximo, perdoar o próximo, aí Deus perdoa os nossos pecados. Que todos nós somos pecadores e nós erramos dia a dia, o dia inteiro nós erramos. Então a gente tem de aprender a amar o próximo e perdoar para a gente ser perdoado por Deus e perdoar nós mesmos. Sempre a gente perdoou, vamos se arrepender, vamos pedir perdão para Deus, vamos renunciar aos erros que a gente cometemos, vamos aprender naquilo que a gente erramos, não vamos errar mais, vamos crescer, vamos nos perdoar, que é assim que a gente vai crescendo e que Deus perdoa nós. Ele perdoa nossas vidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então, a gente pede para Deus, Jesus ensinou que a gente tem que pedir para Deus, não nos induzas à tentação. Mas como que a gente vai pedir para Deus não nos induzir à tentação se a gente se põe no caminho da tentação? Se a gente alimenta o desejo sexual fora do casamento, se a gente alimenta o ódio, se a gente alimenta a ira, se a gente alimenta a vingança. Então, se a gente se alimenta com isso, se a gente não renuncia, como que a gente vai pedir para Deus livrar nós do mal, se nós é que pomos no caminho, nós é que pomos, então fica difícil. Então a gente tem de fazer a renúncia interior, a gente tem de saber dominar nossas emoções, os nossos sentimentos, para a gente não pôr no mal. Aí muita gente pega na linguagem dos evangélicos aí e culpa, o diabo é culpado. Na real, as pessoas aí não sabem renunciar ao ódio, à ira, à raiva, aos ciúmes, ao desejo sexual fora do casamento, a desapego aos bens materiais, a desapego a poderes espirituais, entendeu? A poderes financeiros, a poderes familiares, ele não sabe renunciar. Aí o que acontece? Então essas coisas viram um Deus para ele. Então aí ele se põe no caminho do erro. Aí depois ele pede para Deus livrar ele do mal, do caminho do mal, sendo que ele está entrando no caminho do mal. Então aí Jesus continuou e ele falou, se vocês não perdoar o seu próximo, se vocês não amar e não perdoar, não é passado o perdão para vós também. Então foi isso o que Jesus ensinou. A gente tem de perdoar sempre o próximo, para perdoar a gente mesmo, quantas vezes a gente errar, perdoar a gente e dar uma nova chance para a gente, pedir perdão para Deus, se arrepender e mudar e procurar crescer com o erro e para a gente aprender a perdoar o próximo. Se a gente não perdoa a gente mesmo,
se a gente sempre não dá uma nova chance para a gente e não muda de caminho, a gente não consegue perdoar o próximo. E se a gente não perdoa o próximo, como que a gente vai amar a Deus? Entendeu? Cada dia que eu aprendo, eu vejo como Deus trabalha, entendeu? Cada vez eu tenho que aprender mais. Entendeu? Então não é o Deus trabalha, não é como a gente foi ensinado aí nas religiões como Deus trabalha, não é isso aí. Então a gente tem que amar o próximo, a gente perdoar a gente, pra gente dar sempre uma nova chance pra gente perdoar o próximo, aí a gente fazendo assim, a gente tá vendo Deus. A gente tá sentindo Deus e a hora que a gente orar, Deus tá atento para as nossas orações. Então, o que acontece? Quando a gente vai orar para Deus, Jesus nos ensinou que a gente deve orar para o próximo. A gente tem de orar para as pessoas necessitadas, para as pessoas comuns. Então, quando a gente ora para as pessoas necessitadas, para as pessoas comuns, não é que Deus vai ouvir a nossa oração e vai interceder por aquela pessoa. Não. A cada pessoa tem acesso direto a Deus, Jesus disse. Cada pessoa tem acesso direto a Deus e Deus, através de Jesus e os anjos, tem acesso direto à pessoa, sem intermediário. Então, as igrejas ensinam hoje que a gente tem que pedir oração para um líder religioso, chamar o líder religioso para orar, e as pessoas acreditam que a oração do líder religioso tem mais poder do que a dele. Não tem. Isso é engano. Então, a maioria das religiões hoje está vivendo o judaísmo, a antiga aliança, está vivendo o reino sacerdotal. No reino sacerdotal, o povo tinha de ir até o sacerdote, e o sacerdote era a ponte entre Deus e o povo. Jesus quebrou isso aí na cruz. Jesus falou que aquele que ouve as palavras dele e pratica, ele e o Pai, Deus viria e fazia morada nessa pessoa. E Jesus pessoalmente se manifestaria essa pessoa. Ditos de Jesus, palavra de Jesus. Então a gente não precisa de um líder, nada. A gente pode ir direto a Deus. Só que a maioria das pessoas, as próprias religiões ensinam que um líder religioso, lá na frente, ele tem mais poder. A oração dele é forte. Não é. A pessoa tem de ir direto a Deus, ele tem de pedir para Deus e ele tem de confiar, orar e confiar que Deus está na vida dele e Deus está trabalhando. Nem que aconteça a vontade, o reino de Deus, a vontade de Deus às vezes é dolorosa. Não é o caminho que nós esperamos, como a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a tua. Então, muitas vezes a gente ora a Deus, a gente espera que Deus venha por um caminho, Deus vem por outro caminho doloroso, um caminho com dor, um caminho com amargura, um caminho de ataque financeiro. Então, Deus deu o cérebro para a gente usar o cérebro. Então, ver aonde estão os erros, precisar, vamos voltar atrás, vamos mudar de rota, vamos procurar crescer. Certas horas, Deus faz as coisas para nós. Deus faz. Esse é o Jesus que eu conheço, ele trabalha. Mas o que a gente pode fazer, Deus não vai fazer para nós, não. Então, é que eu falo, o que você pode fazer, você faz, meu irmão, que Deus não vai fazer para você, não. Deus só vai fazer para você o que você não pode fazer. E Deus quer que nós cresçamos. Então Deus deu inteligência para nós. Na Bíblia está lá que Deus fez nós a imagem dele, a imagem do conhecimento, a imagem da sabedoria. Nós temos ciência no cérebro, do bem e do mal. É só cada um saber usar para o bem. O mal a gente tem de renunciar. Mas no nosso cérebro, Deus deu uma inteligência muito grande para o ser humano. Então a gente tem de usar o conhecimento que Deus deu para usar o cérebro. Porque a maioria das pessoas não usa o cérebro. Eles têm medo de pensar e de agir, e de voltar atrás, de mudar de rota, de falar não para si mesmo, não. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Jesus mandou a gente orar uns pelos outros. Então, vamos explicar aqui para ficar bem entendido. Eu orando por irmão que está necessitado, que pediu oração para mim, por irmão que está doente, irmão que está tendo problema de família com os filhos, então eu orando para ele, então a hora que eu estou orando, eu estou lembrando dele. Então a hora que eu estou lembrando dele, eu estou aprendendo a ter compaixão dele, eu estou aprendendo a ter misericórdia. Então a hora que eu lembro na oração e passo ele para Deus, eu estou aprendendo a ter compaixão dele, a ter misericórdia. Então eu estou aprendendo a ter compaixão dele e misericórdia do meu próximo, eu estou amando ele. Aí não é que Deus vai atender a minha oração para libertar ele. Não. Quem vai crescer é eu. Eu pedindo na minha oração para Deus atender ele. Então eu estou tendo misericórdia e compaixão. Então é eu quem vai crescer. Então aí eu estou cultivando o amor, a misericórdia e o perdão, porque eu estou lembrando do meu próximo. Então isso aí vai ficando gravado no meu cérebro. Vai ficando cada vez mais gravado, então cada vez o Espírito de Deus vai estar sobre mim, sobre quem fazer isso, e cada vez a pessoa vai recebendo mais a santificação, e a pessoa cada vez Deus vai iluminando mais ele. Então por isso que Jesus mandou orar, que a gente orando, a gente está lembrando, a gente está tendo compaixão das pessoas, então a gente é a pessoa mais beneficiada.
Porque Jesus mandou a gente orar para os nossos inimigos. Porque se eu orar para uma pessoa que me deu prejuízo financeiro, entendeu? Por uma pessoa que, entendeu? Me deu um transtorno, uma coisa ou outra, e eu não guardar a raiva dele, eu perdoar ele, e eu pedir para Deus ter compaixão dele, então quem está crescendo é eu. Entendeu? Quer dizer, eu devia dar o troco, pedir para Deus fazer justiça. Não, eu não estou pedindo. Eu estou pedindo para Deus ter compaixão dele, para Deus iluminar ele. Então o que acontece? Quem está crescendo sou eu, porque eu estou cultivando o amor e o perdão. Entendeu? Aí como eu peço para Deus abençoar o meu inimigo e eu perdoei ele, ou o meu concorrente, e eu peço para Deus abençoar ele, então quem está crescendo é eu estou cultivando o amor, a misericórdia, a compaixão. Aí nisso Deus vai me dar mais santificação, Deus vai me iluminar mais. Por quê? Porque eu estou aprendendo a ter compaixão do meu próximo, mesmo aquele que me deu prejuízo, aquele que me fez mal, entendeu? Aquele que me deu um transtorno. Então é eu quem vai crescer. Não é que Deus vai fazer justiça, jamais. Eu vou pedir para Deus fazer justiça para mim, uma pessoa que me deu prejuízo, jamais, né? Jesus falou assim, que se alguém quiser me arrancar a capa para me dar a túnica, se alguém fazer eu caminhar 1 milha, que é 6 quilômetros, eu caminho 2, se alguém bater do lado do meu rosto, eu dar a outra face. E Jesus falou, se alguém te perseguir nessa cidade, você fuja para outra, você não enfrenta. Esse é o Jesus histórico que eu falo para todos vocês, o Jesus histórico, não é o Jesus da fé ensinado nas religiões. Eu falo para vocês do Jesus histórico que veio há 2000 anos atrás, que morreu crucificado. Esse é o Jesus que eu oriento, que eu explico. Agora, o Jesus da fé das religiões, esses aí eu não ensino para vocês. Então, vamos lá. Então, por isso que Jesus falou para a gente orar por aquele que nos fez mal, entendeu? Porque a gente é quem vai crescer. Então, o que acontece? A oração também, né? Aí um irmão provado, angustiado, uma irmã que está necessitado, aí eu vejo muito isso aí, que eu estou no meio religioso, eu estou bem informado, eu vivo dentro, eu estou bem informado. Então, aí uma pessoa vem lá, ô irmão, ora para mim que eu estou com a minha filha no médico, liga para o líder da igreja, então, aí o líder da igreja fala, eu vou orar não, ele tem de ir lá fazer visita, não é ele orar para Deus. Deus deixou ele ali, ele está sendo um representante de Deus na igreja. Então uma pessoa que atende, uma pessoa que cuida dos pobres, ali, uma pessoa que cuida de uma igreja ali, ele está ali representando Jesus. Então ele tem que dar atenção para as pessoas. Ô irmão, eu estou passando necessidade lá em casa, está desempregado, eu vou orar a Deus. Eu vejo isso direto no religioso. Não, orar não tem que ser orar a Deus. Você regaça as mangas e vai lá visitar a família. Se a igreja não quiser liberar dinheiro, não quiser dar, você pede para 1, 2, 3 que tem dinheiro aí, você pede alimento e você vai lá e supre para a pessoa, meu irmão. Deus pôs as pessoas para isso na igreja, os líderes da igreja, seja que cuida do pobre, o pastor, o bispo, o cooperador, o ancião, entendeu? Como o apóstolo ali, como vocês entenderam ali. Então os líderes da igreja, ele não está ali para, eu vou orar a Deus. Eu vejo direto isso aí no Zap, nas igrejas, eu vejo direto que eu tenho acesso. Eu vou orar a Deus. Orar não, você tem de ir atrás. Se uma família pedir oração para você estar doente, você tem de ir à noite na casa da pessoa, dar atenção, dar uma orientação, entendeu? Às vezes a pessoa ali está sem uma orientação, você tem de dar orientação, né? O líder da igreja tem acesso, eu tenho conhecimento a pessoas que entendem de direito, a pessoas que entendem de medicina, enfermeira é o que mais tem, irmãs enfermeiras, né? Todas as religiões. Então a irmã enfermeira pode vir para dar uma orientação, um suporte. Então a igreja está ali para isso. Então o líder tem que correr atrás. Eu estou com a irmã lá, chegou lá e não tem roupa, eu vou orar a Deus. Eu vou orar não, meu irmão, você tem de ir na igreja, o líder da igreja aí, pegar a blusa e levar roupa, coberta, ou qualquer pessoa membro da igreja aí, viu uma pessoa com frio, pediu alguma coisa, oração, aquilo outro, ele tem de levar roupa. Né? Tiago escreveu lá, João também escreveu. Se você vê o seu irmão com frio e você fala para ele, vai em paz que eu vou orar a Deus para Deus te abençoar, João falou e Tiago falou, você é réu do juízo, você não tem nada de cristão. Como você vai orar a Deus se você está vendo o seu irmão com frio, você arranca um cobertor, a sua blusa, quanto ele leva para ele. E Jesus também disse isso aí, o que você fazer a um desses pequeninos, você está fazendo para mim. Jesus falou, mostra que você me ama, que vocês me amam, cuidando dos fracos e dos excluídos. Não é adorar a Deus.
Hoje as igrejas ensinam hoje que para você servir a Deus, você tem que cantar na igreja bonito, você tem que dar glória a Deus, você tem que falar em língua, entendeu? Deus quer ouvir o seu louvor ali, o seu glória, entendeu? Isso aí os fariseus faziam. Quando no começo do vídeo aí, os fariseus, os escribas e os judeus, eles cantavam muito bonito e oravam, entendeu? Faziam orações bonitas na rua, se vestiam bem. E Jesus falou, se você não amar e não perdoar, o seu cântico e a sua oração não tem valor nenhum. Jesus falou, você tem de amar e perdoar, né? Jesus falou, eles me louvam com a boca, com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Então para Jesus é ação, meu irmão, tem movimento, tem de arregaçar as mangas e entrar em ação. Então, mais uma vez, Jesus falou, o que você fazer um desses pequeninos, você está fazendo para mim. Fazendo para mim. Jesus falou, aquele que dá um copo de água, mesmo um copo de água a um desses pequeninos, está dando para mim. É assim que Jesus falou, entendeu? Então Jesus mandou a pessoa, o que está fazendo para o próximo, está fazendo para ele. Então qualquer líder da igreja, ou qualquer pessoa da igreja, quando alguém pedir, eu vou orar não, meu irmão. Orar não, você vai orar para Deus vir fazer? Entendeu? Você vai orar? Não, você pega, arregaça as mangas e vai fazer, meu irmão, corre atrás. Para isso que Deus deixou aqui nós na terra. A gente está aqui para ser a luz, a gente está aqui, Deus deu autoridade, autonomia, e Deus vai exigir das pessoas maiores servir as menores. Entendeu? A pessoa que tem poder financeiro, né, Jesus deu poder financeiro, Jesus vistoria e vai cobrar dele o que ele fez com o poder financeiro dele. Se com o poder financeiro dele, ele ajudou as pessoas. As pessoas que detêm um conhecimento bíblico e espiritual, Jesus vai ver como ele usa o conhecimento que Jesus deu para ele. Se é para orientar as pessoas, entendeu? A pessoa que detém um conhecimento espiritual, um espiritualista, é uma pessoa iluminada, que detém um conhecimento muito bíblico e conseguiu uma espiritualidade com Deus, Deus vai exigir dele o jeito que ele orienta e explica às pessoas o caminho dos céus. Então os anjos vão mandar as pessoas conturbadas com problema para ele, e Deus sempre vai estar vendo o dom que Deus deu para ele, que Deus capacitou ele, como que ele usa para ajudar as pessoas. E Jesus diz, a quem mais é dado, mais é cobrado. E a pessoa que é um líder da igreja, seja ele apóstolo, diácono, bispo, o que for, Jesus falou, de quem é dado mais vai ser cobrado mais. Entendeu? E a maioria das pessoas hoje, eles querem poder, posição na igreja, por posição, por ego, puro ego. Eu sou. Não, meu irmão, Jesus mandou arregaçar as mangas. Jesus falou que o poder se usava entre os gentios, mas no reino dos céus não. O maior no reino dos céus é aquele que mais perdoa, é aquele que mais ama, é aquele que mais tolera, é aquele que mais serve as pessoas necessitadas e sem nome. Foi o que Jesus falou. Jesus falou, quando eu começar a reinar, que Jesus começou a reinar depois da ressurreição, ele falou, eu vou começar a separar os salvos dos não salvos. Eu vou dizer para os salvos, sabe por que vocês estão aqui? Porque eu estava preso, vocês fossem me visitar. Vocês aí já viram alguma pessoa boa preso? É difícil. Eu estava jogado na rua, vocês me acolheste. Eu estava sem roupa, vocês me vestistes. Eu estava com fome, vocês me dessem de comer. Aí Jesus falou assim, que o salvos ia dizer para ele, mestre, mas nós nunca te vimos nessa situação. Aí Jesus falou, assim como vocês fizessem a um desses pequeninos, o que vocês faziam, vocês estão fazendo para mim. Assim como vocês visitar os que estão presos, acolher os que estão jogados, dar comida para os que estão com fome, vocês estão fazendo para mim. Está entendendo? Isso foi o que Jesus histórico ensinou. Agora, hoje nas igrejas religiosas, evangélicas, se prega o Jesus da fé, né? O líder da igreja sobe na igreja, entra dentro da igreja, aí ele sobe no púlpito, né, da igreja como um popstar, né? Aí ali ele põe Deus vai fazer tudo, Deus vai pagar a conta, Deus vai dar aposentadoria, Deus vai trocar sangue, Deus vai curar câncer, entendeu? Deus vai arrumar emprego, Deus vai curar a depressão, Deus vai curar a ansiedade, entendeu? Deus vai tirar o filho das drogas. Ali ele promete tudo no culto. Aí ele sacia a necessidade de todo mundo. Aí ele sai embora de mão banana, vai embora doido na cama e dorme. Esses estão perdidos. Entendeu? A maioria de 10 pessoas, 9 faz isso. Entendeu? Eles estão perdidos, porque eles não sabem o que eles estão arrumando, que Jesus vai cobrar deles. Tá entendendo? Aí desceu do púlpito, não quer compromisso com ninguém. Aí eu tenho minha obrigação, aí eu trabalho, aí eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu não tenho tempo para cuidar do povo.
Entendeu? Não tem. Mas aí vai ver, ele está num churrasco, ele está na casa de umas pessoas que falam a mesma língua dele, ele está em outras igrejas pregando, umas igrejas ele está lá. Mas para atender o pobre, o necessitado, a pessoa excluída, a pessoa sem nome, dá atenção para aquelas pessoas sem nome, aquelas pessoas que não usam o cérebro. Vamos falar assim, que tem o cérebro engessado, que você vai lá, você vai dar atenção, você vai orientar, mas não vai valer nada, que eles não vão procurar crescer. Mas foi essas pessoas que Jesus implorou. Foi essas pessoas que Jesus ele implorou do começo ao fim dele. Cuida, dá atenção para as pessoas fracas, para as pessoas excluídas, para as pessoas sem nome. Jesus falou para Pedro 3 vezes: tu me amas, 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos fracos, cuida dos excluídos, cuida das pessoas sem nome. Você está fazendo para ele, você está fazendo para mim. Foi o que Jesus ensinou. Foi o que Jesus ensinou. Esse é o Jesus histórico. É o Jesus histórico. Entendeu? Esse é o Jesus que eu falo para vocês, não é o Jesus da fé. Jesus histórico, é Jesus verdadeiro. E hoje se prega nas igrejas o Jesus da fé. Cada igreja criou lá o Jesus da fé e prega como eles entendem. Cada pregador prega na cabeça dele e põe Jesus para trabalhar. Né? Entendeu? Mais uma vez chega na igreja, não quer cumprir, sobe lá, igual um popstar e prega tudo, de tudo, de tudo. Benção, prosperidade, que você vai pôr no comércio, você vai vender, ladrão não vai te matar, seus filhos vai ficar tudo na igreja, entendeu? Ali a guerra é Deus e o diabo. O diabo Deus vai expulso, hoje Deus repreende o diabo, hoje tudo é... Gente, essas pessoas não crescem. Entendeu? Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Nós erramos, vamos pedir perdão para Deus, vamos mudar, vamos renunciar a tudo, vamos mudar. Agora os evangélicos, os cristãos ensinados nas igrejas que quem faz eles errar é o diabo. Gente, isso aí é a maior, entendeu, vergonha do meio religioso. Eu sinto vergonha de estar dentro de uma igreja evangélica e escutar os pregadores falar isso. Como os anjos lá atrás, pessoas feridas e machucadas lá para mim, então eu vejo o estrago que faz essas pregações. As pessoas não crescem, as pessoas põem isso na cabeça com o diabo, aí as pessoas não sabem fazer decisões, não sabem fazer escolha, não aprendem a falar um não, que a gente na vida tem de falar mais não do que sim. A gente tem de renunciar a nós mesmos, ao nosso desejo. O desejo é bom para nós, mas vai fazer bem? Não vai. Então a gente tem de renunciar todo dia. E os pregadores, é o diabo que pôs depressão no ser, é o diabo que tirou você do emprego, é o diabo que está te perseguindo. Gente, as pessoas não crescem. E nós precisamos crescer no dia a dia, cada dia nós precisamos se reciclar. Foi o que Jesus disse. Entendeu? Deus deu um cérebro bom para nós, um cérebro que é a semelhança, né? Deus fez nós a semelhança, a imagem dele, no conhecimento do cérebro. Vamos usar, gente. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos usar. Os espíritos existem, né? Eu já vi, já conversei. Não vou falar para vocês que não existem, mas os espíritos só têm acesso à pessoa se a pessoa não amar, não perdoar, não for tolerante, não for solidário. Aí eles podem ter acesso, mas não é assim também não. Eles têm que ter permissão de Deus. E os espíritos aí são limitados. Não é igual a maioria dos pregadores coach aí prega para pôr medo nas pessoas, não. Isso é pôr medo na igreja, pôr medo no povo. Para arrancar a glória do povo, para o povo sempre vir ali e esse é um pregador de Deus. Entendeu? Mas não ensina as pessoas a crescer. As pessoas têm problema em casa, chegam, não sabem resolver, tem problema no emprego, aí é o diabo, não sabe resolver, não sabe enfrentar, não sabe se humilhar, não sabe pedir perdão, não sabe crescer. Sai na rua, é o diabo, que é isso, gente? Meus irmãos, que vergonha é essa? Está entendendo? Então a gente tem de crescer. Deus deu o cérebro para a gente usar. Os nossos sentimentos, as nossas emoções faz parte. Então a gente tem que saber lidar com elas. O nosso maior inimigo está dentro de nós. O maior inimigo, nossa, não está longe de nós. O nosso inimigo está dentro de nós, no lugar que a maioria das pessoas, dos cristãos, dos evangélicos não esperam. O nosso inimigo está dentro de nós. É o ódio, é a ira, é a raiva, é o ciúmes, é a vingança, é o desejo sexual fora do casamento, é a ganância pelo poder, é querer dominar os outros, é querer controlar os outros, é querer ser amado, é querer ser servido. Isso é mais por líderes religiosos, que são o pecado mortal
para quem ocupa algum cargo em qualquer instituição, seja apóstolo, diácono, bispo, que for, ele querer ser amado. Ele tem de amar, não querer ser amado. Ele tem de servir, não querer ser servido. Ele quer ser servido. Ele quer controlar as pessoas. Cada pessoa tem de ser livre. Esse é o maior pecado capital, pior do que pecado de feitiçaria para os líderes religiosos que Jesus falou. Querer dominar, querer controlar as pessoas, quer ser servido, quer ser amado. Gente, isso aí é uma vergonha no meio religioso. É uma vergonha. O meio evangélico hoje, ele dá vergonha. Os pregadores são pregadores motivacionais, pregadores coach, formados da noite para o dia. Entendeu? Formado no forno micro-ondas. Não tem uma experiência com Deus de 20 e 30 anos de vida. Não quis aprender com o erro, não quis aprender com o sofrimento. Da noite para o dia, entendeu? A pessoa vem, entra no meio religioso, nunca ele leu Bíblia, ele nunca conhecia Deus, ele entra, ele converte ali, daí 3, 4 meses, 6 meses, ele está pregando Jesus. Gente, ele não tem um histórico de vida, ele não tem uma experiência com Deus, ele não conhece o Jesus histórico. Aí ele vai copiar o que os outros falam. Ele vai ser papagaio. Entendeu? Ele vai ser papagaio. Papagaio imita. Mas papagaio, ele não tem um cérebro para raciocinar. Ele não sabe. Entendeu? Então a linguagem do papagaio não é verdadeira, que ele não sabe. Ele não tem história dentro do cérebro dele. Não tem. Ele só vai falar ali, só o copiado de algumas coisas. Isso aí está matando as pessoas hoje. Está matando. Isso é uma vergonha. Gente, gratidão a todos vocês. Agradeço de coração. Tem mais vídeo aí. Se vocês quiserem ouvir, gratidão. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe.